Olá, queridinhos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Clarinha. Olá, Clarinha! No vídeo de hoje, vamos fazer um bolo de caneca. Ai, que delícia! Obviamente, para fazer um bolo de caneca, precisamos de uma caneca. Aqui vão os ingredientes. 3 colheres rasas de açúcar, 1 colher de sopa de óleo, 1 ovo, 4 colheres de sopa de leite, 4 colheres rasas de farinha de trigo, 2 colheres de achocolatado em pó e 1 colher de fermento em pó. Caso você queira, você pode colocar um quadradinho de chocolate dentro da sua massa de bolo para ficar como se fosse um recheio. Então, vamos lá começar a botar a mão na massa. Primeiro, vamos adicionar todos os ingredientes secos: a farinha, o achocolatado e o açúcar. Agora, com o auxílio do garfo, a gente vai misturar tudo. E misture muito bem, porque pode ser que quando você for assar o seu bolo no micro-ondas, ele fique com umas partes cheias de pedrinha de farinha, ou pedrinha de açúcar, ou até mesmo a pedrinha de Nescau. Agora, vamos adicionar o ovo. Mas antes de quebrar ele aqui dentro, vamos quebrar dentro de um potinho, para que a gente esteja seguro que aqui não esteja podre. Porque se tiver podre, vai dar ruim. Agora que a gente está certificado que aqui não tá podre, é só adicionar. Antes da gente misturar e ficar aquela gororoba, vamos colocar o leite e o óleo. Bom, a massa tem que ficar nessa textura. Que delícia! Por último, não se esqueça de colocar o fermento, mas também não coloque no começo, porque o fermento libera umas bolinhas de ar e ele precisa ser colocado por último. Colocamos então todos os ingredientes dentro da caneca. Agora a parte mais legal, deixar 3 minutos no micro-ondas. E gente, coloque de 1 em 1 minuto e sempre vá olhando para não transbordar ou para não queimar. Eu vou colocar lá no meu micro-ondas e já volto. Queridinhos, aqui está o nosso bolo. Ele transbordou um pouquinho, mas não tem problema. Ele vai estar gostoso do mesmo jeito. Eu fiz uma caldinha com achocolatado e um pouquinho de leite. Não muito para não ficar muito líquido. E também vou colocar alguns confeitos. É óbvio, vocês conseguem desenformar esse bolo, mas, na minha opinião, é muito melhor comer na caneca. Vamos provar. Ai, que delícia! Uma coisa que eu esqueci que é muito importante. Quando você for tirar do micro-ondas, peça ajuda pro seu papai e pra sua mamãe, porque vai estar bem quente a caneca e pode queimar a sua mão. Gente, que delícia ficou esse bolo! Faça você também, vale a pena, de verdade! E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham amado esse vídeo tanto quanto eu amei. E até a próxima e falou, queridinho! Fala, queridinhos! Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Alicia. Olá, tia Alicia!
deve ter ficado esse bolo que a Clarinha fez, não é mesmo? Agora eu vou contar a história do profeta Elias. Você já ouviu falar do profeta Elias? O profeta Elias foi um homem de Deus que morava em Israel. E na época, quem governava aquela cidade era o rei Acabe. Era um homem que não obedecia às ordens dadas por Deus. Ele adorava um deus chamado Baal, um falso deus. Até que certo dia, Elias foi falar com o rei Acabe. Acabe não dava ouvidos ao que ele falava. Então, Deus mandou Elias falar assim: vá e fale para o rei, não vai chover na terra. Sem chuva, ia ficar tudo seco, os rios e as plantas, ia tudo secar. Deus mandou Elias dizer para o rei Acabe que não iria chover por este período. E então o profeta Elias foi para leste da cidade onde ele estava. Lá ele ficou próximo a um riacho, a um rio. E Deus falou para ele ficar próximo daquele rio, afinal, para ter água. E também que corvos iriam alimentar ele. Imagina, corvos chegarem com comida. Você já ficou com fome? Ficar com fome é muito ruim, né? Deus não permitiu que o profeta dele ficasse com fome, então providenciou o alimento para ele. Mas, com o passar do tempo, o rio secou e não teve mais água naquele riacho que Elias estava. Então, Deus ordenou para Elias ir para uma cidade chamada Sarepta. Lá, uma viúva iria alimentar ele. O profeta chegou em Sarepta e lá estava a viúva. Ela estava colhendo madeira no chão para assar o seu último pãozinho. Então o profeta pediu um favor para ela. Você pode, por favor, me dar um copo de água e um pão? E ela falou: tenho apenas um pouco de farinha e um pouco de óleo dentro das minhas tigelas. E quando acabar, eu e meu filho morreremos de fome. Elias disse: não temas, o Senhor Deus irá prover até o final da seca. O óleo e a farinha jamais irão acabar. Irá transbordar para sempre. E então o profeta se alimentou e, como prometido por Deus, Deus multiplicou o óleo e a farinha da tigela daquela mulher. E eles puderam comer muito. Até que, certo dia, Deus pediu para o profeta Elias voltar e falar lá com o rei Acabe. Então, Elias chegou até o rei Acabe. O rei Acabe já chegou perguntando: que problema que você quer arranjar para nós, Elias? E Elias disse para o rei Acabe: você abandonou as ordens de Deus e acabou adorando ao deus Baal. Agora, quero que você junte todos os profetas de Baal e vá para o Monte Carmelo. Lá, nós iremos ver qual Deus é o mais poderoso, se é Baal ou se é o meu Deus, o Deus de Israel. Elias foi muito ousado em falar isso. Afinal, muitos profetas haviam morrido por uma ordem dada de Jezabel, que era esposa do rei Acabe. Ela mandou matar vários profetas de Deus. Então, Deus ficou muito bravo com eles e fez esse teste de Elias e os sacerdotes do falso deus Baal. Então, conforme Elias disse para eles irem ao Monte Carmelo, eles chegaram lá e prepararam 2 altares. Elias preparou um altar para o Deus de Israel. Já os profetas de Baal prepararam os seus altares e sua oferenda para o falso Deus. E então, os profetas de Baal fizeram as orações deles, e cantaram, e adoraram, e fizeram grandes coisas. Mas não havia resposta. Aí o profeta Elias disse: eu acho melhor vocês falarem mais alto.
Vai que ele tá dormindo. E então os profetas começaram a gritar mais alto, mas não tiveram resposta. Então o profeta Elias chegou e pediu para colocarem água em volta do altar. Então Elias orou para que todos reconhecessem que o Senhor é o Deus verdadeiro. Então desceu um fogo forte do céu e queimou todo aquele altar. E estava molhado e pegou sim muito fogo, e o Senhor aceitou o sacrifício de Elias. E sabe o que é mais interessante? Depois disso tudo, os profetas de Baal ficaram com muito medo. E depois do fogo ter caído do céu, Deus fez cair chuva naquela cidade. E Jezabel, a rainha muito má que era esposa de Acabe, mandou matar Elias. Elias ficou com muito medo e fugiu. Nessa que ele fugiu, Deus falou com ele no meio do silêncio. E Deus falou para Elias que haviam ainda 7.000 que não se dobraram ao falso deus Baal. Uau! Que história incrível do profeta Elias, não é mesmo? Nessa história, aprendemos que não devemos ser como todo mundo. Precisamos confiar em Deus. Assim como quando Elias estava sozinho enfrentando os profetas de Baal. Aprendemos também que Deus provê todas as nossas necessidades. Precisamos confiar e buscar a Ele. E claro, Deus nos dá amigos para nos ajudar, assim como os 7.000 que não se dobraram ao falso deus Baal. Uau, que incrível, não é mesmo, queridinhos? Você gostou dessa história? Deus, Ele é poderoso e Ele está disposto a nos ajudar a todo momento. Nós precisamos ter um coração aberto para receber do melhor dele. Amém, queridinhos? Esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima e falou, queridinhos!